Bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 7 de junho. Vamos colorir lá o nosso calendário? 7 de junho, segunda-feira. Hoje iniciamos mais um caderno. E o nosso caderno é esse daqui, ó, de junho, tá? Nós vamos trabalhar esse caderno esse mês de junho. Então, eu vou abrir o caderno aqui, ó. Aqui no início nós temos Ensino Fundamental, anos iniciais, quinto ano 2021. Aqui você vai colocar o seu nome, o nome da professora e o nome da escola. Muito importante que vocês façam isso assim que abrir o caderno, para vocês não esquecerem, tá? De colocar. Aí, na outra página, nós temos aqui, ó, as orientações pedagógicas, nós temos a apresentação, quero que vocês leiam aqui, ó, querida criança, tá? Vocês leiam com bastante atenção. Aí aqui, ó, começa a nossa aula de hoje, língua portuguesa. Aqui, ó, aula, vocês vão colocar 32, que é o número da nossa aula de hoje. A data, dia 7/6/2021, tá? 7 de junho. Não vai ser necessário fazer o cabeçalho agora. Nós só vamos fazer o cabeçalho quando a gente tiver uma atividade e houver a necessidade, tá? A partir de agora, esse novo caderno, vocês só vão registrar a aula 32 e a data, tá bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar gênero textual poema. Eu trouxe para vocês um poema aqui, olha. Sonhos da menina. A flor com que a menina sonha está no sonho? Ou na fronha? Sonho risonho. O vento sozinho no seu carrinho. De que tamanho seria o rebanho? A vizinha apanha a sombrinha de teia de aranha. Na lua há um ninho de passarinho. A lua com que a menina sonha é o linho do sonho ou a lua da fronha? Esse poema é de Cecília Meirelles, obra poética, edição José Aguilar. Nesse poema aqui, ó, nós temos a estrutura, né? Então, o poema é um texto apresentado em verso. Nós temos a estrofe. O que é a estrofe? Uma estrofe é um conjunto de versos separado de outro verso ou um conjunto de versos por uma linha em branco. Nós temos também aqui o verso. O que é o verso? Um verso é uma linha de um poema. E também nós temos a rima. Rima é a repetição de sons idênticos ou iguais no final dos versos. Então, nós podemos observar aqui, ó, que esse poema, ele é composto por 7 estrofes, tá? E 18 versos. Cada linha do poema é um verso. Nós temos aqui, ó, 18 linhas. Então, nós temos 18 versos. E nós temos aqui também, ó, a rima, sonha e fronha. Agora, aí na questão número 2 da página 5, tá falando sobre o eu poético. Aqui, ó, que vocês vão olhar lá. O que significa o eu poético? É a voz que fala, é a voz que manifesta dentro do poema, tá? Ela expressa sentimentos. E quem cria? É o autor que o cria, esse eu poético. Agora, aí na questão número 4 da página 5, tá? Da mesma página, tá falando sobre o eu lírico. O que significa o eu lírico? É a voz que se manifesta no poema. E nem sempre essa voz é a voz do autor. Ela pode ser a voz do personagem que o autor criou, tá? Pode ser aquela voz que o autor criou, do personagem. Pode não ser a voz
do autor. Agora, nós vamos ver sobre sentido figurado. O que é sentido figurado? É quando uma palavra, ela muda o seu sentido de acordo com o contexto, de acordo com a situação, do jeito que a palavra está no contexto. Pode ser da frase, pode ser de um texto, tá? Aí eu separei uma frase aqui para vocês, ó. Esse exemplo aqui, ó. Meu avô era um pão quando era novo. Então, olha, meu avô era um pão quando era novo. Olha essa palavra pão. O que significa pão? Pão é um alimento, não é um alimento? É uma comida, né? Que a gente faz, produzida por trigo, né? É o pão que a gente conhece. Só que aqui, nesse sentido, ó, essa palavra pão, ela tá no sentido figurado. O que é pão aqui? Nesse caso aqui, o pão aqui significa, o avô era o quê? Era bonito, né? O avô era muito bonito, né? Um pão de homem, né? Ele tinha o quê? Uma boa aparência. É isso que significa essa palavra no sentido figurado, tá bem? Vamos mais outra frase, ó. Olha essa aqui. Meus netos são uns anjos. Essa palavra anjos aqui, ó, ela está no sentido figurado. Nesse contexto aqui, ó, o que significa esses netos? Eles são anjos. O que significa? Que eles são educados, né? Educados, comportados. Aqui a palavra anjo teve o seu sentido figurado alterado, né? De acordo com o contexto. Anjos aqui significa, nessa frase, educados, né? Educados, comportados. Agora, gente, lá na questão 10 da página 6, já virei aqui para vocês, ó, questão 10 da página 6, nós temos assim, ó, tá pedindo para vocês lerem, né? Leia a primeira e a segunda estrofe do poema Meu Amigão e complete as lacunas com os verbos abaixo. Nós temos duas estrofes aí, olha os espaços aí. Então, tá pedindo para vocês completarem com os verbos abaixo, né? Então, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, ó. Aqui tá eu, né? O espaço, lacuna é os espaços do presente, né? Eu do presente, ponto. E o verbo aqui, ó, tá gostar. Então, o que eu vou colocar aqui? O que eu vou escrever aqui? O que vocês acham que eu vou colocar? Eu o quê? Eu gostei do presente, tá? Aqui, ó, nós vamos trabalhar aqui concordância verbal, tá? O que é concordância verbal? O verbo, ele tem que concordar com o sujeito no gênero masculino e feminino e também no grau, né? Primeiro, segundo ou terceira pessoa. Então, olha aqui. Nós jamais tuas atitudes. E o verbo aqui, ó, tá criticar. Então, qual que é o sujeito aqui? O sujeito aqui, ó, é o nós. Esse sujeito, ele tá no singular ou ele tá no plural? Ele tá no plural, nós. E aqui, ele tá na primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa? Vamos lembrar lá do pronome pessoal. Ó, primeira, segunda e terceira. Nós temos plural e singular. No singular,
singular é eu, tu, ele ou ela. E no plural, nós vamos nós, vós, eles ou elas, certo? Então, aqui nós sabemos que o sujeito está no plural, nós. E o nós aqui, ó, ele vai aqui na primeira pessoa. Então, o que eu vou colocar? Nós jamais criticamos tuas atitudes, tá? Porque nós, eu entro também no meio. É eu, né? Somos mais pessoas, mas eu também estou no meio, ó. Nós jamais criticamos tuas atitudes. Bom, essa nossa aula de hoje, vocês vão fazer a aula de hoje, né? Do dia 7 e a aula de amanhã também, o que tá lá na apostila de vocês, continuação. Nós temos um outro poema, Salada de Queixas, para vocês lerem, né? Observarem e responderem as questões da página 8 e da página 9, tá? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.